Saudações, camaradas! Estamos aqui hoje com mais um Entre Linhas, um podcast da Ruptura Editorial. Eu sou Marcília Brito, sou fundadora e editora da Ruptura e estou aqui hoje com um convidado muito especial, que é também nosso autor, autor da Ruptura, né? Já tem 2 livros publicados com a gente, que é o Eribaldo Maia. Tudo bem, Eribaldo? Boa tarde. Tudo bem, Marcília? Obrigado pelo espaço, pela conversa, que vai ser agradabilíssima, e por todo mundo que está fazendo aqui essa conversa acontecer. Então, eu já queria pedir aqui para todo mundo deixar o seu like, compartilhar com as pessoas que podem se interessar por essa conversa, e também agradecer ao Farol Brasil, que está fazendo um trabalho super importante, né, com divulgação da esquerda radical nos dias atuais. Então, todo mundo já se inscreve no canal, curte, compartilha. E aí a gente vai hoje conversar com o Eribaldo sobre a sua trajetória, né, a sua trajetória intelectual, sua trajetória militante, e também sobre os livros. Um dos livros que a gente tem aqui hoje aqui é o Cinismo e a Morte da Esquerda Brasileira, que o Eribaldo, vou chamar de Eri, né, com a intimidade aqui que a gente já tem, que o Eri escreveu junto com o Jones, né, então é um livro aí escrito a 4 mãos, que é um lançamento desse ano da Ruptura Editorial, e aí a gente vai falar principalmente sobre ele, mas vai também abordar o neoliberalismo e sofrimento psíquico, que foi o primeiro livro daqui, que foi o primeiro livro do Eri. E, antes de começar, quero agradecer mais uma vez a Taíla Godoy. Ela é nossa apoiadora aqui no videocast. Então, sigam a Taíla. Ela faz um trabalho incrível discutindo sobre alimentação, sobre política alimentar, sem agrotóxicos, alimentação saudável, natural, sem ultraprocessados. E sigam ela lá no Bendita Semente. Obrigada, Taíla, mais uma vez. O café tava bom, né? Tava excelente, tava maravilhoso, esfirrazinha maravilhosa. Então, é isso. Bora lá, então, Eri. Vamos começar do começo. De onde que você onde que você nasceu e como que você chegou aí na universidade? Bem, eu sou Eribaldo, né? Tenho esse nome peculiar. E sou de Recife, da Manguetal, né? Como vai dizer Chico Sainz. E eu comecei um pouco a minha trajetória intelectual e militante, na verdade, primeiro militante, né? Eu trabalhava no setor comercial, depois fui trabalhar no mercado imobiliário, no comercial de algumas imobiliárias. E isso me atentou para alguns problemas que eu não sabia nomear ao certo quais eram, não sabia direito, mas entrava naquele jargão bem senso comum que tinha coisa errada, estão roubando todo mundo, estão enganando o povo e essas coisas mais gerais. Até que eu já tinha um interesse em história por conta do colégio, mas nada muito aprofundado, uma coisa bastante difusa. Então você terminou o ensino médio e foi trabalhar, você não entrou direto na universidade? Não entrei direto na universidade, fui trabalhar. Passei 5, 6 anos trabalhando direto no comercial. Com quantos anos você começou a trabalhar? Com 18 anos eu comecei a trabalhar nessa área comercial, né? Uhum. E um amigo me ajudou a me inscrever na época ainda era vestibular / Enem, não era só o Enem. Uhum. E fiz o vestibular, passei ali já nas últimas colocações, para a segunda entrada nas últimas colocações. E bateu a paranoia de que talvez eu fosse burro demais para estar entrando na universidade. E eu fiz assim, preciso ler algumas coisas. E fui ler umas coisas assim, geral, de coisas de colégio. Mas também, ao mesmo tempo, esse incômodo que eu já vinha sentindo, vendo coisas no meu trabalho. E também Recife estava com a ebulição do movimento por direito à moradia muito grande, por direito à cidade, né? Por direito aos espaços urbanos muito grande. Juntou uma coisa com outra, eu entrei numas comunidades na época do Facebook, né? Uhum. De coisas, e vi gente de esquerda, e terminou que nosso querido Jones trocou uma ideia comigo. Eu fui trocar uma ideia com ele antes de eu entrar na universidade.
e comecei a militar, né? Comecei a participar da militância na UJC. E com isso eu fui deslocado para a tarefa, não tinha muitos militantes também, né? Na época, menos ainda, e fomos deslocados para a tarefa de participar dessa mobilização por direitos urbanos na cidade. E terminou que daí eu fui também a partir de uma educação política interna, do interesse, de um esforço meu de achar que estava muito atrás das pessoas mais jovens que estavam entrando na universidade e que precisava correr atrás, tentando construir alguma coisa mais solidificada para o que eu ia começar a ver na universidade, e depois, quando eu entrei na universidade, comecei a ver e tentar construir algo mais sólido do ponto de vista intelectual. Então foi mais ou menos assim. Você começou a estudar, então, antes de entrar na universidade? Antes de entrar na universidade, porque achava que eu era muito burro para entrar na universidade. Olha só. Mas você já gostava de ler? Você já se interessava? Não lia muito pouca coisa assim de literatura, lia uma coisa aqui, outra ali, lia muito... Que é o que eu sempre digo, às vezes tem livros que são importantes para fazer a gente gostar de ler. Eu lia Sidney Sheldon, Agatha Christie, né? Romance policial, esse tipo de coisa assim. Adorava Dan Brown, essas coisas todas, meio maluca. Então eu lia esse tipo de coisa, eu não tinha uma leitura aprofundada em nada, assim. Fui correndo atrás mesmo, assim. É legal você falar isso, porque às vezes as pessoas veem, né, uma pessoa que é estudiosa, intelectual, e aí acha que a pessoa nasceu assim, nasceu iluminada, né? E não, né? Normalmente é uma decisão aí política ou pessoal de falar, não, vou me dedicar a tal coisa. E nunca é tarde, né, Eri? Não, é isso. É claro que algumas pessoas vão ter mais dificuldades do que outras. Eu, como uma pessoa pobre, tive muitas dificuldades nesse processo. Acesso cultural, capital cultural. Eu me lembro que eu paguei uma cadeira de estética, o professor botou lá, que é o meu orientador, né? Foi meu orientador no mestrado. Botou lá umas obras de arte de uns autores que eu nunca tinha ouvido falar, um pinico no meio do museu. Que peste é isso? E esse tipo de coisa. Mas, claro, você vai correndo atrás, você não vai dar conta de tudo nunca, né? Ter essa tranquilidade também, você não vai dar conta de tudo. Mas dentro do que você pode fazer, você tentar fazer alguma coisa. E foi isso meio que eu tentei fazer. Tentei construir alguma coisa com o que dava para ser feito. E tá indo muito bem, eu acredito. Eu espero que eu esteja indo bem. E aí, na universidade, a partir do momento que você entrou, você continuou militando organizado? Continuei militando organizado. Só vem deixar a organização, né, que na época era o PCB, antes do racha, um pouco antes do racha, meses antes do racha. Mas militei até aquele momento, organizadamente. E como que foi essa experiência, assim? O que você tira dessa experiência de militância? Olha, eu acho que foi uma experiência de um enriquecimento pessoal, intelectual e político riquíssimo. Isso não significa que não tenha tido problemas, mas foi sim uma experiência muito rica. Você passa a enxergar, a lidar, você aprende, por exemplo, eu sou uma pessoa muito tímida até hoje, mas eu aprendi a falar numa assembleia para 300 pessoas. E falar e conseguir votos e conseguir convencer as pessoas a votar na proposta que a gente estava defendendo coletivamente, aprender a disputar internamente. Errei muito nesse processo também. Aprender a disputar internamente os rumos do partido, da organização, e saber que você tem que dividir o camarada do amigo e que muitas vezes vamos nos chocar. E que esse conjunto de aprendizados foi muito importante, assim, foi muito importante. Até para, se um dia isso vai acontecer, quando eu voltar a militar, eu volte com uma riqueza e uma clareza de ideias e de possibilidades de contribuir muito maior do que antes. Maturidade também, né? Sim, claro. Demais. E aí... Vamos falar um pouco, então, sobre a sua graduação. Como que foi esse processo aí? Você teve que parar de trabalhar? Você continuou trabalhando e estudando? Você teve algumas dificuldades, né, durante a graduação. Conta um pouco pra gente como é que foi isso. Quando eu me inscrevi no vestibular, eu deliberadamente, mesmo sem acreditar muito que eu ia passar, eu fiz um movimento de que eu juntaria dinheiro o máximo que eu pudesse para poder bancar minha permanência na universidade para que eu não precisasse trabalhar.
como eu trabalhava dentro do mercado imobiliário, então, final de semana, feriado, era o dia que você ia mais trabalhar, quando as pessoas vão procurar apartamentos, né? Vão visitar coisas. E eu trabalhava num empreendimento que era um empreendimento gigantesco, assim, da classe A, né? Então, eu estava lidando ali com a burguesia do Recife, de certa maneira, né? Não só do Recife, mas também de Recife. Então, eu fiz esse movimento, juntei uma grana, e assim que entrei na universidade, fui atrás de permanência, de assistência, esse tipo de coisa. E o máximo que eu pude fazer para poder me concentrar o máximo possível dentro da universidade, eu fui. Obviamente, durante o percurso da universidade, em vários momentos eu estagiei, arrumei um trabalho meio período aqui, outro ali, fiz estágios novamente e assim por diante. Mas eu tentei fazer esse movimento para ter mais espaço. Era algo que eu queria muito levar a sério. E tentei me preparar dentro do que eu podia fazer para que isso acontecesse. E sim, tive muitos problemas. Alguns problemas muito bons e ruins ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu entrei na história, eu já tinha em mente que eu não queria ficar pesquisando coisa de arquivo, porque eu sou alérgico. Eu ia ficar num arquivo. Eu ainda trabalhei 3 anos num arquivo. E foi horrível. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Não foi a pior não. Eu trabalhei no comercial, tenho que lembrar disso. Mas foi uma das piores coisas. Vivia doente. Tive conjuntivite alérgica. Abri caixa que era ninho de barata subindo pelo braço. Enfim, tudo esse tipo de coisa. Mas eu consegui com isso encontrar um outro caminho, que era a universidade. O curso de História era um curso muito ligado a esse mundo dos arquivos, dos documentos e da pesquisa, dos mapas, de traduzir lá as letras que ninguém entende mais e que não era minha. E eu gostava de teoria da história. Então comecei a estudar, me aprofundar em Marx por conta disso. Eu estava militando e vou juntar uma coisa com outra. Eu já leio uma coisa ou outra aqui de Marx por conta da militância e vou juntar isso com a universidade. Então vou pegar e vou estudar a teoria da história de Marx. Me juntei com uma das poucas professoras marxistas que tem no departamento e ela foi me ajudando. Diferentemente do que o povo acha, foi um trabalho achar essa criatura. E ela, que professora Socorro Abreu, foi maravilhosa, maravilhosa. Sem ela eu não terminaria o meu curso. Ela deu toda a força e eu comecei a estudar Marx. Só que ela falou, o curso de História aqui na UFPE, a gente é muito bom em algumas coisas. E como todo departamento, a gente tem brechas em outros campos da história, como a teoria da história. Ninguém estuda a teoria da história aqui. Ninguém leva a sério isso. E eu fiquei chateado, decepcionado. E fui procurar alternativas. E achei uma alternativa que era, teoria da história é quase uma filosofia. Né? Aí eu vou colar na filosofia. E encontrei o professor Felipe Campelo, que foi meu orientador do mestrado, inclusive. E ele foi me levando para um outro caminho que não era exatamente o marxismo, mas que estava ali meio próximo, que eu podia fazer as coisas dialogarem, que era a teoria crítica. Então eu terminei me encontrando ali. Então esse percalço que teve essa decepção muito grande, foi uma decepção muito grande, um luto muito grande, foi bem forte. E durante, ou pelo menos após o período das ocupações, né, daquelas ocupações da época da PEC da morte, né, quando a esquerda ainda lutava contra o arcabouço fiscal e contra tetos de gasto, esse tipo de coisa. Que ano? Acho que foi 2016. 2016, né, que foi a PEC do teto, né, de gasto de Temer. Depois, quando acabou aquele processo todo, enfim, não só eu, mas várias pessoas da minha época adoeceram muito. Adoeceram muito. E nesse processo de adoecimento, eu comecei a reprovar cadeiras, comecei a faltar muito, comecei a ter muita dificuldade de escrever, enfim, comecei a ficar muito mal mesmo. E até que chegou num pico que eu não conseguia fazer nada. Nada mesmo, assim, sair de casa, nada. E fui pro CAPS, comecei um tratamento e fiz disso algo que eu ainda não tinha na cabeça, o que é que eu ia fazer, o que é que eu ia estudar, etc. Fiz disso meio que um objeto de estudo também, né? Depois que as coisas meio que se estabilizaram,
que foi estudar um pouco sobre a depressão, né? Sobre como a depressão tem que ver também com o ambiente. Porque eu ouvia o tempo inteiro que a universidade estava enlouquecendo as pessoas, porque que a universidade está adoecendo as pessoas não aguentam ficar na universidade, as pessoas abandonam, as pessoas desistem, as pessoas tentam coisas muito ruins contra si mesmo, enfim, uma série de coisas que me fez, e amigos, colegas, pessoas próximas, que obviamente são casos anedóticos, mas que me incentivaram a começar a pesquisar sobre esse tema. Então meio que foram esses percalços, que ainda que tenham sido percalços bem significativos para mim, eles também foram importantes para abrir alguns caminhos que, enfim, tá me fazendo escrever um livro, ou enfim, tá conversando sobre diversos temas. Entendi. E aí, quando você começa a estudar a questão de saúde mental, é que você vai começar a pesquisa que vai resultar nesse livro, né? Que é o Neoliberalismo e Sofrimento Psíquico, o Mal-Estar nas Universidades, assim. Você pode falar um pouco sobre ele, assim, como que... ele não é o tema principal, mas eu acho que é interessante recuperar, sabe? Eu já estava ali na época da graduação e da época da ocupação, quando sai ali muito mal. Depois que eu volto, né, que eu consigo retomar a universidade e tentar botar em dia as coisas, eu volto o meu contato com o professor Felipe Campelo e também com uma professora que foi a professora Tatiana, do Centro de Educação. E eu fiz assim, eu vi algumas coisas no Google Acadêmico, em YouTube, etc., sobre essa relação entre sofrimento e capitalismo, assim, onde é que eu posso arrumar bibliografia. Ele me mandou várias bibliografias, ela também, e eu comecei a conectar essa bibliografia mais crítica que eu tinha entrado em contato, que fazia essa relação entre sofrimento, capitalismo e sociedade, sintoma, e com o interesse que eu já tinha, por algum motivo inexplicável, acho que porque minha sobrinha fazia psicologia, ela nem é freudiana, mas ela fazia psicologia, eu logo associei que ela, portanto, gostava de Freud, e portanto eu gostava de Freud também. E comecei pensando, sofrimento, Freud. Né? Foi associando isso além de que a teoria crítica tem uma influência muito grande, não só do marxismo, mas da psicanálise, de juntar uma coisa com outra. E aí a professora Tatiana me ajudou muito com a parte mais empírica, né? Com os relatórios, com dados, com pesquisas de outras universidades e assim por diante. Então meio que aí começou o germe que redundou nesse livro. E foi um germe importante, porque é um livro que eu não imaginava que ele ia ter mobilizar o debate que ele mobilizou. Então, por exemplo, hoje, sei lá, 2, 3 anos depois de lançado, eu sou convidado quase todo mês para falar em universidades, em grupos de pesquisa, em diversos programas sobre o livro. Já tem programas que têm grupos de estudo sobre o livro, ementas de pós-graduação que o livro está na seleção. Então, terminou que o objetivo, por mais que eu sempre diga, foi um livro muito, muito pouco original, no sentido que eu não estou inventando nada ali, eu estou compilando um conjunto de informações, mas que tinha o objetivo de abrir um debate que, na época, eu sentia que existia, mas de maneira muito mais dos estudantes conversando entre eles e dizendo, tô muito mal, tô sofrendo muito com essa dinâmica da universidade, não dá conta. Enfim, então, e que isso ficava ainda mais pesado para estudantes que eram pobres como eu, por exemplo. Que a gente chegava ao ônibus, não tinha passagem, tinha que dar um jeito de entrar no ônibus. Se não tivesse RU, você não comia. E todo esse tipo de coisa. Então ficava muito difícil de você ser cobrado como é cobrado todos os estudantes e ter uma condição muito ruim de permanência, né? De ficar na universidade. Então isso terminou que gerou um certo debate que eu acho que foi, de certa forma, dentro das medidas e proporções, muito importante. Pelo menos para mim, eu acho que cumpriu um objetivo muito importante, assim, dentro do debate mais geral, dentro das universidades. Então, a impressão que a gente tem é que você pautou algo que estava urgente, né?
que estava assim latente na vida dos estudantes. Então aqui todo o estudante, toda uma classe aí adoecida, né, psiquicamente, assim, sentindo essa dificuldade, né, de atender ali aos critérios da universidade, as pressões, a questão produtivista mesmo que tem ali, né, que eu acho que o livro expressa muito bem isso, que é a lógica neoliberal aplicada aos estudantes, né? De você sempre tem que estar ali dando conta, produzindo e tal. E aí existia essa sensação de, tipo, né? Todo mundo que você conhece tá mal, tá falando que tá difícil se manter na universidade, que acha que vai parar, vai desistir, tá complicado. Aí eu acho que esse livro, então, ele atendeu a essa urgência, né? Acho que é por isso que até hoje ele é tão... ele impacta tanto na vida dos estudantes mesmo, na comunidade universitária, né? Que acho que ele traz essas questões todas, né? Eu acho que... Porque é isso, de certa forma, eu acho que, inclusive, isso vale para a esquerda, assim, para a política, e talvez a gente pode, quando chegar na outra parte da conversa, a gente vai falar sobre isso. Mas, de certa forma, todos nós sofremos. É isso, tipo, a gente chegou aqui e a gente ficou dando receituários aqui, né? Fazendo diagnósticos aqui. Sim. E meio que todo mundo sofre de alguma forma, ao seu jeito, do seu modo, uns mais, outros menos. Mas não tem isso de você medir, né? De certa forma, todo mundo partilha alguma experiência de dor, seja essa dor patológica ou não. Né? Sei lá, você perde acaba um namoro, a pessoa sofre, pô. Então, o time perde e o meu só perde, né? Enfim, a pessoa sofre mais ainda. Qual que é o seu time, Eribal? É o Sport, gente. Oh, meu Deus. Inclusive, ele veio para São Paulo num voo que tava no portão ao lado do meu. Então, minha vontade era agredir. Mas... Eu achei que você ia tietar. Eu tietar, um bando de desgraça. Não ganho um jogo. Mas quando eles ganharem um jogo, talvez eu tiete. Mas é isso, assim, as pessoas sofrem. E quando a gente senta para conversar sobre sofrimento, é meio que você suspende um pouco as diferenças, porque meio que todo mundo entende aquilo, todo mundo partilha aquilo. Então, de certa forma, eu acho que tem esse elemento, assim, de que a partir do sofrimento você consegue iniciar uma conversa, quebrar uma barreira que muitas vezes, principalmente nessa época de bolhas, de muitas fronteiras, são muito duras de serem quebradas. É isso, né? Aquela velha conversa que a gente inicia falando, tá difícil, tô doente. Fala, não, mas eu tô pior. A conversa de senhoras, né? Aí cada um fala quantos remédios está tomando, quantas vezes ao dia. Isso. Qual é seu psiquiatra? A pessoa fala, meu psiquiatra é ótimo. Aí eu falo, meu psiquiatra nem é tão bem assim. É isso, assim, acho que a gente tem o elemento muito subjetivo, mas tem todo o meio social, né? É isso, a gente sofre de problemas psíquicos, mas a gente sofre de capitalismo. Eu acho que esse mal é o mal que vai unificar a gente no mesmo sofrimento, né? Então, todas as dificuldades, né? Todo esse o mal-estar, né? Como você coloca aí, ele é um mal-estar que ele está imposto na nossa sociedade por um modo de produção, por um tipo específico de sofrimento, né? E eu acho até que eu ouvi você já falando isso algumas vezes, né? Que o sofrimento é normal a gente sofrer, mas o tipo de sofrimento que o capitalismo impõe é muito diferente e ele incute sobre uma classe muito específica que é pobre, né? Que é a classe trabalhadora, né? O rico não vai sofrer dos mesmos males, né? Daquela coisa de tipo, pô, não tenho dinheiro para chegar até o final do mês, não tenho dinheiro para sustentar minha família até essa semana. Tô doente, não tenho acesso, tenho que ir para a fila do SUS, não tenho acesso ali a um saúde... como que se diz, né, de ponta, que eu vou chegar lá e vou ser prontamente atendido, né? A gente sabe que tem todo esse sucateamento que a gente vê do SUS que vai demandar ali um dia inteiro de você ficar esperando e tal. E assim por diante, né? Comprar remédio, etc, etc. Então, é um sofrimento imposto. Fora acordar de manhã, pegar a condução lotada, trabalhar muitas vezes em alguma coisa que a gente... não gosta, sofrer pressão no trabalho. Então, assim, é um tipo de sofrimento bem específico, né?
É isso, assim, tem uma... Que é isso, é uma gramática, né, de sofrimento. Cada sociedade produz uma gramática de sofrimento e que ela muda também dentro dessa própria sociedade, né? E é uma gramática porque é isso, né? A gramática da língua portuguesa. Meio que todo mundo aqui sabe a gramática da língua portuguesa, porque é isso, português também é uma língua difícil para danar na gramática, né? Mas a gente meio que tem noção da gramática portuguesa. A gramática não diz pra gente como a gente tem que falar ou o que a gente vai falar, mas ela estrutura o que a gente fala, né? Até a construção das palavras estrutura um pouco como a gente pensa. Não é à toa que, por exemplo, você pega a filosofia alemã, a filosofia estadunidense, o estadunidense às vezes tem dificuldade de construir conceito, né? Porque é uma língua bem mais pobre do que o português, do que o alemão, do que o espanhol, do que o francês, enfim. Uma língua bem mais pobre, né? Ainda que existe uma filosofia saxã muito rica, né? Mas é só para dizer que é isso. Existe essa relação, né, entre uma gramática e aquilo que a gente livremente vai falar e o que a gente pode falar a partir disso. Mas essa gramática também determina o que a gente diz. É a mesma coisa com a gramática do sofrimento. A gente sofre desde sempre, como seres humanos. Talvez na idade das cavernas a gente sofresse porque, sei lá, um acontecimento climático extremo aconteceu e prejudicou a caçada, e a pessoa sofre por isso. Mas hoje a gente continua sofrendo, só que esse sofrimento ele mudou quantitativamente, mudou na sua substância, e não porque antigamente não existia medicina para dizer, olha, isso aí o que a pessoa estava sentindo era depressão, Não, é porque hoje em dia a depressão é a nossa forma contemporânea de sofrimento, talvez a principal forma contemporânea de sofrimento. E o capitalismo é isso, né? Tanto que o próprio termo depressão é um termo que vem da economia, não vem da medicina, não vem da psiquiatria, não vem da psicologia, não vem das saúdes, o termo depressão vem da economia, né? Da depressão econômica. A depressão econômica. É como se a gente fosse cada um uma empresa de si mesmo e que a gente tem um ideal a ser alcançado, e esse ideal, como é impossível de ser alcançado nessa sociedade e em qualquer outra sociedade, porque essa lógica de que você tem que estar produzindo o tempo todo para ser alguém infinitamente, ela destrói a pessoa ao ponto de que a pessoa desaba, né? Tanto que vai ter um sociólogo, Alan Ehrenberg, que vai chamar a depressão de um cansaço de ser si mesmo, né? Você se cansa dessa obrigação de ter que ser, tenho que juntar dinheiro, tenho que ficar bonito, tenho que ficar rico, tenho que trabalhar, tenho que isso, tenho que aquilo. Então você desaba. Você simplesmente não aguenta mais ser você porque é insuportável ser alguém que o tempo inteiro tem que fazer alguma coisa. E a sensação constante de que não tá dando conta, né? Acho que é mais essa... Como é impossível, né, você alcançar algo que é o tempo inteiro exigido que fique funcionando a todo momento, né? Então você... Sei lá, eu quero malhar. Aí você começa a malhar. Aparentemente você alcançou um objetivo. Não, você não alcançou o objetivo. Você agora tem que comprar uma série de suplementos para poder a malhação ficar ainda melhor. E não basta você só tomar os suplementos, você tem que tomar multivitamínicos. E não basta tomar multivitamínicos, você tem que tomar substâncias da medicina alternativa para suplementar o que já está sendo suplementado. E você tem que fazer o cardio além disso, e tem que fazer uma nutri. Mas e a sua paixão espiritual, o seu elemento espiritual? Você tem que meditar, você tem que fazer seu mapa astral, você tem que jogar tarô, você tem que ir para uma igreja. Então você não há nada que coloque um ponto final nessa corrida. E aí você, inevitavelmente, você perde. Colapsa, né? E aí... Falando de colapso, mudando um pouco, né, para o cinismo e a morte da esquerda, né, que eu acho que é o nosso segundo tema de debate, o cinismo, ele vai... O livro, né, você escreveu A Quatro Mãos com o Jones, acho que o Jones ele vai fazer... É um livro de análise de conjuntura, basicamente, né? Apesar desse nome levemente mórbido, ele é, na verdade, um livro de análise de conjuntura, uma análise concreta da situação concreta. E aí eu acho que o Jones, né,
vai fazer essa parte muito mais histórica mesmo da análise da conjuntura, e aí você vai ver com essa análise de conjuntura do ponto de vista mais filosófico, digamos assim, né? E aí eu acho que o colapso é uma boa palavra para gente iniciar esse debate, né? Porque a gente está num momento social que aquilo que as utopias, né, que tinham se construído, elas estão colapsando, né? Sejam as utopias de esquerda, mas também as utopias de direita, né? A direita neoliberal. A gente vê um colapso mundial nessas estruturas, inclusive abrindo as portas para a extrema-direita, para o fascismo. E aí eu acho que eu queria entrar um pouco de como que surgiu a ideia de reunir, assim, de fazer esse livro e como que foi para você escrever sobre isso. Veja, a gente inicia o livro falando algo muito importante, que é se você não está achando que a situação está confusa, complicada, minimamente desorientado ou minimamente desesperançoso, não no sentido de um pessimismo absoluto, mas se você não está sentindo nada disso, tudo bem, fique tranquilo, o livro não é para você. Fique em paz, siga sua vida como se nada tivesse acontecendo. É isso aí, se você acha que está tudo ótimo, vencemos e é isso. Continue assim, eu acho que é até melhor. Agora, quando eu me lembro que eu escrevi um texto que se chamava A Vergonhosa Morte da Esquerda Brasileira. Uhum. Eu estava comentando um pouco, porque deu um debate danado, né, naquele texto de Safatli, que eu acho que saiu, enfim, algum portal desses por aí. Ele falou sobre a morte da esquerda brasileira, que é um tema que ele já meio que trata também. E que outros autores também tratam, cada um ao seu modo, né? Então, por exemplo, dois que me influenciaram, o livro Arquitetura de Arestas, Gabriel Tupinambá e Edmilson Paraná, e o livro do Rodrigo Nunes, do Transe e a Vertigem. E meio que já existia algum debate ali, e eu pensei que aquele texto poderia participar daquele debate. E meio que aquele texto rodou muito mais do que eu imaginava. Assim, eu não imaginava que ele ia rodar tanto. Jones também ficou surpreso, porque o texto era um texto bastante longo. E depois de um tempo, já eu acho que mais de quase um ano depois do lançamento desse texto, Jones fez assim: Eribaldo, por que a gente não pega o mote daquele texto e publica um livro junto com uma sequência, um texto meu, um texto teu, e a gente meio que vai fazendo essa conversa, tudo numa parte mais filosófica, eu numa parte mais histórico-organizativa política, né? Essa parte assim. E aí a gente iniciou, né, essa empreitada, da qual você participou, o pessoal da Ruptura participou, enfim. E que saiu com essa capa que ficou bastante condizente com o título, né? Caterine fez uma capa muito bonita. E que a gente queria mostrar que, sim, as coisas... Se você acha que as coisas estão confusas, se você acha que as coisas estão indo por um caminho estranho, não é nem ruim, estranho. Se você está sentindo essa coisa, né, meio de estranheza com a política, se você está desconfiado das alternativas dadas, você tem razão. Você tem razão. Porque, de certa forma, o que há é uma morte da esquerda brasileira. E que, por isso também, que exatamente por conta dessa morte, a gente não consegue nem criar uma alternativa dentro da esquerda, porque esse zumbi que a esquerda se tornou continua existindo e continua hegemonizando a esquerda. E a gente nem consegue criar alternativas em torno disso e nem consegue chegar perto de formular bem os problemas da nossa conjuntura. E eu digo isso por quê? Porque na filosofia a gente tem um ditado que é: se a pergunta é errada, toda a resposta é errada. Se você não faz a pergunta certa, você nunca vai responder certo. Então
às vezes, para começar a resolver um problema, você tem que pegar e dizer assim, ó, vamos limpar a mesa aqui. Vamos tirar esse monte de tranqueira que impede a gente de pensar de maneira mais livre. Para quem sabe, assim, a gente possa pensar qual é o problema, qual é a questão. Porque aí, quem sabe, a gente possa formular as alternativas a partir da pergunta certa, da pergunta mais certa, mais justa, né? Então, eu acho que esse é um elemento fundamental. E aí, como a gente não consegue fazer isso, a extrema-direita, que é hoje essa força política que assimila, que copita e que dá forma a esse sentimento difuso de que tudo está errado. Então, como a gente, geralmente, da esquerda diz, ó, tudo está certo, a gente tem a solução, tá aqui a solução, e a solução é um fracasso absoluto, ou se não é um fracasso absoluto, é um melhorismo muito pontual, vem a extrema-direita e diz, ó, eu sei que você está achando que tudo está errado. E não só tudo está errado, como tem que mudar tudo isso que está aí. Ele não falou nada, mas ele tocou nas pessoas. Então, acho que meio que o livro surgiu dessa inquietação. E cinismo porque todo mundo da esquerda, ou pelo menos boa parte da esquerda, formula sobre isso, debate sobre esse esgotamento, cada um dá o seu nome, um morte, o que quer que seja, e ninguém faz nada. Tudo continua como está. Veja, a esquerda chamada radical continua. Teve uma leve ascensão, mas continua tão insignificante como era sempre, nos últimos anos. A esquerda hegemônica continua tão pelega e entregue à direita e a tudo que vem sendo feito de uma política neoliberal progressista, como sempre fez. Só que ainda pior. Ou seja, beleza, a gente sabe que está errado, a gente vai fazer o que com isso? Mais neoliberal, menos progressista, né? Cada vez mais. Eu acho que nesse livro vocês vão falar que essa esquerda, né, se apropria da tradição comunista, né? Então, fala ali em nome das causas, né? Então, de uma minoria, de feminismo, chega com essas pautas sociais, mas opera como gestor, né? Opera como gestor da ordem. Então, é uma esquerda que não propõe uma ruptura, como a gente mesmo, né? Como a própria palavra diz. E aí, no momento atual, né, quem propõe essa ruptura é a extrema-direita. E uma coisa que eu acho que vocês discutem aqui, e eu acho que eu já até comentei em algum outro episódio, né, a gente fica com aquela impressão de que não existe disposição não existe disposição revolucionária, né? As pessoas não estão dispostas a se mobilizar e a fazer nada. E aí chega uma extrema-direita que, mesmo pelos seus meios nefastos, né? Tipo fake news, as coisas ali no WhatsApp, que consegue mostrar que existe disposição revolucionária, né? Que existe disposição de fazer alguma coisa. E aí vai pegar velhinho, né? Os aposentados, a tia, a cabeleireira, e vai sair do sul e botar dentro do ônibus e levar lá para Brasília. Ou então, para passar uma semana inteira, aquela pessoa ali acampada na frente de um fucking quartel, entendeu? Então, assim, peraí. Aquelas pessoas que a gente, né, supunha que não estavam mais, não tinham mais disposição para lutar por nada, que não tinham essa disposição de militância e disposição revolucionária, eles conseguem mostrar que sim, que essas pessoas ainda estão vivas, entendeu? Que elas podem fazer alguma coisa. Então a gente fica, peraí, né? Essa disposição, ela existe. O problema é que ela foi canalizada por um viés totalmente fascista, reacionário, que está propondo uma ruptura que é uma ruptura democrática, que é uma ruptura
fascista, que é um retorno à ditadura militar. Mas o que a gente tem que discutir é essa disposição. Esse germe, como você falou, de fazer algo, ele tá ali na nossa população, uma população puta, que mesmo, né, muitas vezes enganada, ludibriada pela extrema-direita, teve ação de sair da sua casa e ir pra rua, ir pra frente do quartel, ir pra Brasília. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que abrir os nossos olhos enquanto esquerda, né? Isso é um apontamento muito importante. E eu acho que, assim, tem um elemento que é claro que existe muita enganação, fake news, esse tipo de coisa, manipulação existe, mas existe um fato de que, veja, as pessoas numa periferia sabem que, por exemplo, a segurança pública é um problema. Elas têm problema com o policial, seja ela conservadora, de direita, crente, não crente, católica, assim, elas veem a polícia chegando e batendo do nada nas pessoas e prendendo e aloprando, tanto que as pessoas têm um certo receio da figura do policial, principalmente nas comunidades mais pobres. Então isso é um sinal de que as pessoas detectaram um problema. O problema da violência policial, da segurança pública. Por outro lado, as pessoas vão na parada de ônibus, saindo dos seus trabalhos, no ônibus, não sei o que, e são assaltadas. Aqui eu acho que não tem tanto essa modalidade, que é o assalto a ônibus. Recife tem muito assalto a ônibus. Então a pessoa tá lá, saindo do seu trabalho, cansado, morrendo num trânsito, num calor da desgraça, porque o ônibus não tem ar-condicionado, e ainda vem o cara e rouba o seu celular que você dividiu em 12 vezes. A pessoa vai ficar puta da vida. E aí vem a esquerda, diz que vai resolver a situação, e o que é que a esquerda faz? Por exemplo, na época, governador da Bahia, que disse que o policial era que nem um artilheiro na cara do gol. Ele atira não é porque ele é ruim, é porque ele é feito um artilheiro na cara do gol. Um artilheiro na cara do gol, o instinto dele é mandar a bola para dentro do gol. Então, na frente do bandido, o instinto do policial é atirar, como ele mesmo disse depois, o do Rio de Janeiro, né? Não muito distante, na cabecinha para matar. Então, qual é a diferença? Se a polícia que mais mata no Brasil não é nem a do Rio de Janeiro, é a da Bahia. Então fica uma coisa difusa que aí a extrema-direita pega e diz, olha, é assim mesmo, gente, o mundo é violento, as coisas são violentas, sabe o que eu vou fazer? Vou botar uma arma na mão de cada cidadão. Porque não é violento, a polícia não é ruim, eu estou reconhecendo tudo isso que você está dizendo, agora eu vou lhe dar uma solução, botar uma arma na sua mão e você vai resolver o seu problema. Ou pelo menos ter a chance de você resolver o seu problema. Porque melhor do que o Estado está se metendo para resolver um problema que ele nunca resolve, e de fato ele nunca resolve, é você mesmo resolver o seu problema. Então veja, você diz assim, pô, isso é um absurdo. É um absurdo. Mas não é uma viagem. Faz sentido dentro do conjunto de problemas. É por isso que eu digo, quando a esquerda não consegue entender os problemas, elas não conseguem dar as soluções. Então, veja, ele dá uma solução que pode ser fascistoide, reacionária, bizarra, mas se conecta com os problemas que as pessoas consideram problemas. Então, como a esquerda não consegue fazer isso, sabe, não consegue fazer isso de jeito nenhum, ela aparece como uma gestora da ordem. Porque, além de tudo, a extrema-direita vai dizer, e sabe por que não consegue melhorar? Porque corrupção, tudo bem, moralismo barato, mas corrupção, direitos humanos que não deixa a gente resolver, é o STF que prende e solta. E aí o cara lembra de Gilmar Mendes, 70 mil habeas corpus na época de não sei onde. É o STF que não resolve, que só quer lascar o povo. O STF só quer lascar o povo. Como é que o STF volta, por exemplo, para direitos trabalhistas? Então, assim, a extrema-direita, na mentira, na ilusão e na dissimulação dela, produz mais verdades para o povo do que a esquerda. Então a gente vai perder. Vai perder sempre, porque a gente está distante, a gente está dando soluções para um problema que nem é considerado problema para a vida das pessoas. Ou quando pior, está dando soluções
que nem existem, porque no fundo é só uma gestão do que já existe. Então você pega e continua gerindo as coisas do mesmo jeito, só que você quer aparentar ser mais eficiente. Então você pega, por exemplo, a Haddad. Haddad, ele quer ser mais eficiente. Ele quer convencer o mercado que ele é melhor, que ele é mais eficiente, tecnicamente. Como se o mercado ligasse para a técnica. O mercado só liga para a técnica quando é alguém com cheiro de esquerda, ainda que seja Haddad. Então a gente não consegue produzir alguma conexão com a vida das pessoas imediatas. E aí quando você vê as pessoas, qualquer que seja, partido de esquerda que for, radical, hegemônico, qualquer um que seja, indo numa periferia, ou é recebido com desconfiança, ou é recebido com ojeriza. E de direita também, porque as pessoas estão cansadas das pessoas prometendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas e querem mudar tudo isso que está aí. Só que só quem quer mudar tudo isso que está aí e quando chega no poder faz é a extrema-direita, porque é isso. Por exemplo, o Milei na Argentina. O Milei chegou no governo e ele botou mais de 600 alterações na Constituição. Ele propôs para ser votado mais de 600 alterações na Constituição. Só aprovou 100 e poucas. Só que se tu aprovar 100 e poucas alterações na Constituição, tu fez uma reforma desgraçada na sociedade. Enquanto a esquerda diz, não vai ter mais teto de gasto, porque teto de gasto é coisa de quem não tem projeto de país. Palavras de Lula. Aí chega no governo e a primeira grande medida que ele faz é um teto de gasto. Percebe como não gera conexão? Aí, Lula melhorou em relação a Bolsonaro. Claro, Isso não é parâmetro, né? Então, eu acho que esse é o grande elemento, assim, que nos produziu essa inquietação, assim. Me chamou a atenção, assim, no começo, quando você fala das soluções da extrema-direita, eu acho que nesse exemplo da violência policial, né, e da violência como um todo, acho que a gente pode entrando num debate um pouquinho mais filosófico, a questão da aparência e da essência, né? Então, a aparência é da violência e aí a solução para essa violência que é aparente é mais violência, no caso. Então, né, você está sendo ali coagido, assaltado, então vamos botar uma arma na sua mão para você reagir àquilo com mais violência, que é uma solução da aparência. Quando a gente vai discutir a essência dessa violência, e aí a essência entra nas questões que a gente também conhece e discute como esquerda, que é a questão da desigualdade, do capitalismo, do aprofundamento da crise, que gera, obviamente, mais violência. Onde tem desigualdade, vai ter mais violência, né? Pelo menos essa violência social, que é diferente da violência policial. Acho que quando a gente fala da violência policial aqui no Brasil, a gente tem outros recortes que tem a questão do racismo estrutural, colonização, da PM ser militarizada. Acho que acaba indo para um outro debate. Mas nessa violência social, digamos assim, e aí a gente tem essa dificuldade de... porque como que a gente da esquerda dá uma solução para a essência desse problema? A gente vai falar sobre diminuição de desigualdade social. Só que diminuição de desigualdade social implica numa série de medidas e, em última instância, da superação do sistema do capitalismo. E aí, a gente sabe qual que é essencialmente o problema, né, e a solução para esse problema essencial. Só que o que está ali objetivamente na vida das pessoas é que elas estão perdendo o celular, estão sendo assaltadas, e vira e mexe perdendo a vida por conta de um celular, voltando para a casa do trabalho. E aí eu acho que falta, assim, a estratégia para a gente conseguir resolver o problema concreto, né? Falta para a gente conseguir fazer
essa ligação, assim, porque você fala, a pessoa ali assalta por conta da desigualdade social e cada vez está uma crise maior e o número de pessoas passando fome, morando na rua. Aqui em São Paulo, se eu não me engano, tem mais de 100 mil pessoas morando na rua. Tipo, subiu, sei lá, 5 vezes nos últimos anos. E aí é óbvio que você vai ter mais problema social, mais gente, né, dormindo em tudo quanto é lugar, aumentar o índice de assalto, porque tem mais pessoas passando por isso. Mas como que a gente dá, né, como que a gente consegue fazer com que as pessoas façam essa conexão? É porque eu acho que tem um elemento que a gente, de certa forma, precisa partir do pressuposto de que as pessoas já fazem essa conexão. Você precisa apostar na inteligência prática das pessoas. O problema é que a gente não ouve as pessoas. Eu tenho insistido muito nesse tema ultimamente, que existe um déficit de escuta. E existe 2 tipos de tentativas de resolver o problema. Um que é a tentativa de resolver o problema da esquerda hegemônica, que vai dizer assim, não temos correlação de forças, que é um grande mito, né, que Jonas trabalha no texto, no livro. Não temos correlação de forças, então se não temos correlação de forças, a gente tem que gerir as coisas para tentar melhorar uma coisinha aqui e ali, mas você tem que entender que é isso aí que dá para ser feito. Não dá para fazer mais do que isso. E cai numa espécie de conformismo de uma gestão melhorista. É isso, não dá para fazer mais do que isso. E por outro lado, caímos em outra abstração. Que veja, o problema das pessoas, então, que tem até um diagnóstico um pouco mais certo, que é o problema é o capitalismo. O capitalismo é horrível. Ele destrói a vida das pessoas. Você trabalhador, você é um desgraçado, explorado, oprimido. Então nós temos que destruir o capitalismo, porque só com o fim da propriedade privada dos meios de produção nós venceremos. Aí o trabalhador vai olhar para essas 2 coisas e vai dizer, meu irmão, que viagem é essa, bicho? De um lado, ele até continua preso de certa forma, porque realmente esse melhorismo para a vida de uma pessoa pobre é importante. É melhor do que Bolsonaro, é melhor do que esse tipo de coisa, do que o fascismo aberto. Mas por outro, o nosso discurso, por isso que a gente da esquerda radical não consegue ser alternativa, é extremamente abstrato. Se você chegar para um comunista e dizer assim, que eu acho que é uma coisa importante que Jonas insiste, que é como é que tu vai melhorar a educação brasileira? E você dizer, eu vou melhorar assim, o dinheiro vai vir de onde, vai ir para onde, vai ser feito desse jeito, não desse, o projeto é esse, vai custar tanto pro povo brasileiro, para isso a gente vai ter que tirar dinheiro daqui, dali, daquilo outro, e aí você diz, mas isso é reformismo. Mas como é que você quer convencer a Dona Maria, seu José, a fazer uma revolução que na cabeça dele é algo impossível, porque Dona Maria tá cozinhando, tá comprando pão, tá costurando, lavando roupa, fazendo faxina. Não tem tempo para imaginar uma revolução. Se você não mostrar a ela que essa revolução prometida pode produzir algo hoje na vida dela, e ela olhar e dizer assim, essa pessoa disse que ia melhorar a educação e melhorou a educação. Agora eu confio nela. Eu confio nela para quê? Para a gente tentar mudar mais coisas. E é tanto que Marx, por exemplo, Marx tem um trecho que Marx estava na luta ali pela redução de jornada de trabalho, e quando reduz para, se não me engano, 10 horas na época, Marx, em carta, diz, essa é a primeira vitória da economia política do proletariado sobre a economia política burguesa. É porque Marx é um miserável reformista que não entendeu que reduzir a jornada de trabalho não é uma pauta revolucionária, não vai produzir a revolução? Ou é porque ele entendeu que aquilo tem um efeito pedagógico na classe trabalhadora que vai dizer, poxa, eu achava que nada podia ser feito, mas agora eu acho já que alguma coisa pode ser feita, porque eu fui, lutei, consegui e nós conseguimos. Ou seja, juntos a gente consegue alguma coisa. Talvez hoje esse trabalhador, esse grupo de trabalhadores ainda não ache que essa alguma coisa seja a revolução. Mas ele começou a aprender a lutar juntos. E isso é você sair de uma classe como consciência de si, mas uma classe como uma consciência em si e para si. Ou seja, uma classe que corporifica os seus interesses e luta e começa a aprender. E isso é um processo, não é da noite para o dia. Então a gente precisa ter
projeto de país, a gente precisa ter projeto para as coisas e a gente precisa tocar a vida das pessoas. Para isso, a gente precisa ouvi-las. É o que eu sempre digo. A gente só vai mudar as coisas no Brasil. E a esquerda comunista, socialista, mais radical, só vai ter vida política, eu digo brincando, que é quando a gente conseguir sentar num bar, ouvir Reginaldo Rossi junto e chorar por causa de uma gaia junto com a classe trabalhadora. Porque aí é o momento que o cara que é trabalhador confia em tu. E aí os temas de política vão surgir nessa conversa. Aí os temas de política vão surgir. Aí ele vai dizer, ó, pô, rua ali toda esburacada, o menino cai, a senhora que tem cadeira de roda não consegue transitar, o ônibus só passa de meia em meia hora. Como é que a gente vai pro trabalho? Tem que acordar 4 horas da manhã só porque o ônibus não passa. Não tem um poste aqui na rua, a luz está queimada. E aí você diz, não, vamos... Isso são problemas que a gente vai... Isso vai fazer a revolução? Não. Mas vai fazer a classe trabalhadora lhe ouvir. E aí, ouvindo a classe trabalhadora e ela lhe ouvindo, você vai aprender com a classe trabalhadora quais são os problemas que são importantes para ela. E com isso, você poder formular as soluções dentro de uma perspectiva revolucionária que toquem nos problemas dessas pessoas. E não você supor que o trabalhador vai querer uma revolução que às vezes ele nem faz ideia ou nem consiga imaginar politicamente que possa acontecer. Acho que tudo isso, né, para dizer alguma coisa que a gente já, você disse de uma maneira muito simples, né? Então a gente fala que o simples é a complexidade resolvida. Então acho que falou de uma coisa muito complexa de maneira simples, é um talento seu. E tudo isso dizendo que a gente precisa voltar para o trabalho de base, né? Resumindo, assim, que precisamos, enquanto esquerda, voltar para a base, e voltar para a base não nesse sentido de cooptação, né? De usar as pessoas e a massa como uma massa de manobra, porque isso a direita já faz. Mas voltar para a base nesse sentido de ouvir, de aprender e de conseguir formular, de fato, né, as nossas políticas com essa escuta, né, a partir dessa escuta para poder que ela faça sentido para as pessoas. E aí, pensando nisso, né, se a gente for ver hoje os movimentos sociais, que eu acho que tem que cumprir, assim, para a gente, né, que é comunista, que é revolucionário, tem que olhar com muito cuidado, muito respeito, assim, para os movimentos sociais, porque hoje quem cumpre esse papel são os movimentos sociais, de mostrar que é possível lutar, é preciso lutar, é possível vencer. Então, você pega, por exemplo, os movimentos por moradia, que é uma pauta, né, que está ali iminente na vida das pessoas. Elas não têm como pagar aluguel, não têm casa própria, e elas estão ali. A diferença dela para uma pessoa que está morando na rua é 2 meses de salário, entendeu? E aí você pega o movimento por moradia que faz essa discussão e que consegue depois, ocupa e consegue moradia para essa pessoa, você transformou essa pessoa numa pessoa que consegue acreditar na luta, né? Porque ela deixou de ser uma pessoa que não tinha casa para uma pessoa que tem casa. Resolveu um problema ali concreto. E assim estendemos para o próprio MST, né? Então, uma pessoa que provavelmente ali em algum momento foi tirada a sua terra, né? Os seus meios de subsistência. O capitalismo faz isso, então foi expropriado em algum momento. E aí, nos assentamentos, lutando, consegue novamente ter acesso à terra e consegue novamente ter acesso aos meios de subsistência. Então, essa luta, ela traz esses ganhos e essas consequências. Eu acho que o que a gente tem hoje de mais... uma questão que fica muito evidente é que no campo que o marxismo coloca como o sujeito revolucionário, né, que é a classe trabalhadora, que é o proletariado,
A gente teve uma institucionalização das lutas, né, por essa esquerda ascender ao poder, e o enfraquecimento dessas entidades que antes provavam para o trabalhador que era possível lutar e que era possível vencer. A gente, né, na parte da classe operária mesmo, a gente vem sofrendo aí nos últimos anos uma série de derrotas, né, começando pela própria derrota das leis trabalhistas, né, do trabalho formal, e depois os desmontes de sindicato e as greves que não alcançam mais as suas pautas. Então, a gente tem a classe que é esse sujeito revolucionário para o marxismo totalmente desiludida, né? E isso enquanto ainda se reconhece como classe. Porque se você vai para as novas relações de trabalho, né, do empreendedorismo, da uberização do trabalho, que a gente também já comenta aqui há algum tempo, já existe até uma dificuldade de se reconhecer como classe operária, né? E aí eu acho que é aí que a gente precisa repensar essas formas de organização, porque talvez essas formas de organização tradicionais elas não estejam mais dando conta, né, dos anseios, da demanda dessa classe trabalhadora, que é uma classe trabalhadora que hoje é muito heterogênea, né, que não é mais o operariado ali que a gente conheceu no século passado, de entrar todo dia, bater cartão, ficar 20, 30 anos na mesma empresa, se aposentar. Assim, não é mais assim que está operando, né, a classe trabalhadora nesse momento do neoliberalismo. Assim. Isso é bem importante. Inclusive, a tendência entre os mais jovens, assim, gente da geração anterior à nossa, é que nem gosta muito de CLT, né? Faz musiquinha com a CLT, esse tipo de coisa. Enfim, não cabe aqui aprofundar muito bem as análises que tem por isso, né? O Ricardo Antunes tem umas análises muito boas, mas é isso, assim. A coisa ficou mais complicada, mas assim, vem se complexificando há muito tempo. Por exemplo, Marcuse já era um cara que estava pensando o que é que a gente pode colocar, não no lugar da classe trabalhadora, mas o que é que a gente pode pensar de pessoas que podem compor essa massa revolucionária que não é somente a classe trabalhadora. Então, ele vai pensar muito ali pelos movimentos contraculturais, etc. Enfim, independente de ser correto ou não, mas assim, pessoas que já estavam pensando isso, né, que você colocou, né, tentando encontrar alternativas. Fanon, ao falar dos condenados da terra, é uma espécie de outro conjunto de pessoas, né, que não são necessariamente os proletariados, são os condenados da terra. Então você tem já um tempo essa tentativa de repensar os sujeitos que podem ser sujeitos revolucionários para além da própria classe trabalhadora. E isso, como você colocou, demanda a gente repensar as formas organizativas de luta. Não pode dizer, meu Deus, tá vendo, joga em Lenin fora, agora acabou tudo. Não, pelo contrário, assim. É justamente para ser leninista que um leninista sabe que numa hora que uma conjuntura muda e que demanda ter flexibilidade organizativa e tática, você precisa ter. Porque Lenin sempre foi um cara extremamente flexível. Ao contrário do que muita gente coloca, ele não é o dogmático que parece. E aí vem um ponto que é importante, né? Que é um ponto que Jones bateu nisso, eu bati nisso um pouco também, que é, assim, a gente precisa abandonar esse certo ethos que tem entre certa militância comunista, que é o que eu chamo de cosplay de bolchevique. Que é o cara, tudo da pessoa, assim, eu já vi isso assim na UFPE, que a gente lá e o menino chegou, Recife, onde no verão faz 30 graus, o jovem chega com o chapéu de inverno, aquele quadradinho assim, do exército soviético. Eu fiz, criatura, tu vai morrer, pô, teu cérebro vai derreter, pô, aí dentro, pô. Calor da desgraça, sol do cão. Aí, tipo, essa coisa, e que, tipo, todos, você começa a falar de um problema do Brasil, a pessoa começa a citar a União Soviética, Lenin, Trotsky, Stalin. E porque Stalin foi um maldito, não porque Trotsky foi um traidor. E, meu amigo, você tá no Brasil.
Fique de boa contra Trotsky e Stalin. Eles já morreram, tem 50 anos. É importantíssimo a gente debater essas questões históricas, fundamental, etc. Mas isso foram problemas para os soviéticos. E eles resolveram, bom ou mal, do jeito deles. E aí a gente se distancia porque a gente mimetiza. Então, por exemplo, você vê muito frequentemente organizações comunistas, quando vai falar sobre comunismo, uma estética, e aí nada contra, mas uma estética do realismo socialista. E o Recife, por exemplo, eu via isso lá em Recife, eu e o Jones via isso, uma galera via isso, e a gente ficava um pouco incomodado. Pô, a gente tem o Mangue Beat, pô, tem uma estética belíssima. O movimento armorial. Você tem uma série o modernismo pernambucano, que é muito diferente do modernismo paulista, né? Tem linhas, né? Foram concorrentes, de certa forma. Então você tem uma certa riqueza, né? E se você passear pelo Brasil, cada estado, cada região vai ter particularidades e desenvolvimentos culturais muito próprios e muito ricos. E muito ricos. Ou seja, a gente tem elementos para falar do Brasil, não só nas artes, mas na teoria, que não significam abandonar nossas referências clássicas, como Lenin, Trotsky, Stalin, Mao, ou quem quer que seja, mas significa submeter Lenin, Stalin, Trotsky, Mao aos problemas, às questões e às necessidades políticos organizativas do Brasil. Senão a gente, mais uma vez, a gente se distancia das pessoas. Porque, sei lá, se você perguntar, sei lá, Clayton, do Ibura, o cara tirava xerox pra mim, Clayton, se ele conheceu o realismo socialista, Eisenstein, sei lá, ou se ele conhecia Chico Sainz, talvez, imagino eu, que ele conheça mais Chico Sainz. E você pode transmitir a mesma ideia, talvez, do realismo socialista por uma perspectiva de Chico Sainz, até porque Chico Sainz era um cara muito politizado. As músicas dele são muito politizadas. Né? O monólogo ao pé do ouvido é muito politizado. Né? A ideia de que somos caranguejos com cérebros. Porque a gente vive na lama de uma cidade que fede por causa da pobreza, da fome, saca? Acho que isso é importante para a gente repensar os nossos modelos de organização. É claro, eu tenho uma solução? Não, porque essa solução não sai de uma pessoa. Mas eu acho que tenho questões que talvez, e o Jones tentou colocar aqui, né, o Jones também com suas questões, que façam a gente repensar um pouco esse certo vício, né? Esse certo vício que é compreensível. Que é compreensível, porém pouco eficiente. A gente volta aí para essa questão da análise do marxismo básico, né, que é a análise concreta da situação concreta. Então, a gente, como marxista, a gente estuda, olha para a história para saber de onde a gente veio, né, para entender esses processos, mas a gente não pode aplicar mecanicamente, né, aquele conhecimento de maneira mecânica para cá, né, para o Brasil, para esse contexto, para essa era, para um lugar que é quente, para um lugar que, enfim, tem outras questões, né? Então, acho que a ideia, assim, eu acho que esse cosplay de bolchevique, né, essa coisa que acabou ficando numa área muito acadêmica, para mim parece que aquelas pessoas, assim, os evangélicos que leem a Bíblia de maneira literal, sabe? Que aí não pode cortar o cabelo, não pode cortar a barba, não pode se depilar e não sei o quê. E aí você fala, velho, o cara tá contando aqui, ó, uma passagem, um ensinamento super bonito de ajudar, de amor ao próximo, de ressuscitar aquele que estava morto, de não julgar a prostituta e o ladrão. E você, sério que você se apegou ao fato daquele cara que disse que não podia cortar a barba?
Entendeu? Então, eu acho que é muito dessa compreensão, assim, de você ler ali os clássicos marxistas e se apegar nesse... No bolchevismo, aquilo que... porque naquele dia ele falou aquela coisa, exatamente essa frase. Aí você fica repetindo aquela frase que foi falada num contexto muito específico que não cabe mais. Né? Então, acho que a ideia é justamente de interpretar, de pegar a ideia e de conseguir enxergar justamente essa flexibilidade das ideias naquela época, que foi feito, o que era preciso ser feito. E não que a gente precisa repetir exatamente o que foi feito, porque não é uma receita de bolo, né? A revolução, a organização, a militância não é uma receita de bolo. Então, acho que a gente precisa fazer esse movimento. Eu tenho a impressão de que pelo menos por uma esquerda radical, né, agora muito atuante nas redes sociais, né, que é um espaço que a gente sempre discute que tem que ser ocupado justamente nesse momento, porque é um espaço em que as pessoas, né, que as pessoas veem, que as pessoas assistem, é um meio de comunicação importante, que tem vários marxistas que estão tentando falar isso, né, que estão tentando fazer essa reflexão e falando para as pessoas que, às vezes, né, hoje está aqui assistindo, mas que amanhã vai estar no movimento social, que amanhã vai estar compondo ali, criando e dentro de uma organização. E eu acho que isso vai, né, espero que isso acabe entrando na cabeça das pessoas de alguma maneira. Mas eu acho que já existe um movimento desse da esquerda radical, né, que está tentando ainda se colocar como relevante, que está tentando ocupar esses espaços e está tentando falar com esses convertidos, né, que tá, tudo bem, né, que bom que você é comunista, que bom que você é marxista, mas... além de você pesquisar e estudar, acho que o cerne e se dizer comunista, né, se performar comunista, além disso, você precisa levar isso para a prática, atuar nos movimentos sociais, pensar a nossa realidade, pensar a nossa classe trabalhadora, pensar a pauta que vai impactar diretamente a classe trabalhadora. Assim, eu acho que existe esse movimento, embora ainda seja muito pequeno, né? A gente sabe que a gente é uma minoria, assim. Eu acho que tem um ponto que eu sempre digo isso brincando, que às vezes a gente perde muito tempo brigando por defunto. Parece uma funerária, a esquerda radical. Cada um brigando por seu defunto. E isso é num nível que você imobiliza a ação política, muitas vezes. Então, mesmo quando você está organizado, por exemplo, você está organizado numa lógica que é uma lógica paralisante, que são duas lógicas assim que eu percebo. Uma que é ajustar a linha. Então a gente, veja, até por isso rola muito racha, né? Então a gente precisa ajustar a linha, porque fulano é revisionista, fulano é não sei o quê, fulano é aquilo outro, porque o revolucionário é sempre, coincidentemente, é sempre você e seu grupo. E sua galera são os revolucionários. O outro é sempre o revisionista, o traidor, o pelego, o não marxista, o pós-moderno, o liberal, o que quer que seja. O idealista, né? Sempre que tem muito desses chavões, né? Por exemplo, eu descobri o que era pós-moderno sendo xingado de pós-moderno. Eu nem sabia o que era. A pessoa me xingou e eu não sabia o que era. Aí fui descobrir o que era depois. Aí vi que nem era pra tanto, assim. Era menos do que a galera xingava, né? E o outro é o disputa de linhas, que é você disputar com outras organizações que têm uma linha ou estão atuando numa estratégia ou numa tática diferente da sua. E aí, como é diferente da sua, você acham ele automaticamente pessoas impossíveis de dialogar. E aí isso bloqueia a comunicação. É claro que política não é só comunicação, como vai dizer, por exemplo, vários liberais. Mas política também é comunicação. Também é comunicação. Aí o pessoal foca muito nos momentos de ruptura, né? Porque é isso, porque Lenin, Mao fizeram a revolução. Então, num processo revolucionário, no momento revolucionário, você vai romper com qualquer força que não vai estar fazendo força para a revolução. Só que antes, não é bem assim.
Não é bem assim que funcionam as coisas. Você precisa estrategicamente conversar com um com o outro, até para você ganhar tempo, até para você não perder espaço, até para você avançar pontualmente. Então, se você não consegue conversar com uma galera, eu quero a revolução, eu, Eribaldo, quero a revolução, você quer a revolução. Fulano que tá vendo aí, é trotskista, quer a revolução, nós queremos a revolução. E por que a gente não se junta minimamente? Não tô dizendo pra gente se amar, não. A gente pode continuar se odiando. A gente pode prometer que quando a gente ganhar, a gente mata um ao outro. Eu sou contra, não quero matar ninguém, Mas... Não, mas eu tô dizendo assim, é isso. Assim, quer matar, mate, meu filho. Mas... Vamos ganhar do capitalismo primeiro? Não é aquela história do inimigo do meu inimigo é meu amigo. Assim, coisa básica de ciência política. Sim. Assim, teórico de direita, de extrema direita, reacionário, tipo Carl Schmitt vai dizer isso. A política é questão de amigo e inimigo. Se um cara que eu não gosto é inimigo do meu inimigo, então ele vai ser meu amigo estratégico. Se a gente não consegue fazer isso minimamente dentro da nossa bolha, como é que a gente quer ser alternativa à esquerda hegemônica? E como é que a gente quer disputar os corações e mentes das pessoas? Se isso é o básico. Então, por exemplo, um exemplo desse básico que não é feito. E mais uma vez, eu sempre digo, teve uma colega que odiou o título, odiou a proposta, odiou tudo, porque ela disse que é uma leitura trágica, extremamente pessimista da esquerda. E eu digo, pô, eu sei disso, que o que você está falando, existem pessoas fazendo um bom trabalho, só que são pontuais. Isso não produz não se generaliza. Então tem gente fazendo bons trabalhos pontuais. Qual é o problema? A gente está no governo Bolsonaro e Temer, ainda rolou certos momentos de enfrentamento maior, porque o PT na oposição é um Lênin, né? O PT na oposição vira o bicho papão. Vira o cavalo do cão, enfim, descobre que é de esquerda de novo. Enfim, o PT na oposição adianta. Só que quando o PT chegou ao poder, a gente sabia que ia ser um recuo muito grande para a esquerda radical, que ia ter uma baixa, etc. E a gente, nesse momento em que, é isso, enquanto tinha Temer e Bolsonaro, mas o PT era essa força política que lembra oportunistamente que é de esquerda e vai fazer enfrentamento ao neoliberalismo, porque isso vai beneficiar ele eleitoralmente. Basta ver o que foi a campanha de Lula, por exemplo, que por mais que não tenha sido uma campanha, nossa senhora, de esquerda, mas foi uma campanha que foi muito mais à esquerda do que o governo dele. Tudo bem que isso também é um movimento natural, mas não a tal ponto, né? A gente não conseguiu construir uma frente anti-neoliberal. Beleza, o PT agora foi com Deus, não vai mais brigar contra o neoliberalismo, porque ele agora é o gerente do neoliberalismo, a sua versão, a sua maneira. E a gente fica achando ruim. Aí tem pessoas massa, tipo isoladas, Jones, Humberto, Laura, uma pessoa e pessoas isoladas trazendo essa pauta anti-neoliberal. Mas isso não produz um efeito político concreto, que é, vamos juntar, sei lá, PSTU, Movimento XY, PCB, PCBR vai se juntar, PCBR depois do que aconteceu recentemente? Prestes foi capaz de apertar a mão de Vargas, mas a gente não é capaz de se juntar, né? E aí a gente não consegue fazer isso para impedir que idoso e deficiente não perca o benefício que sustenta uma família. Porque fulano é trotskista e eu sou stalinista, e um é traidor e o outro é um miserável totalitário. Percebe? Então como é que a gente vai fazer dar certo se a gente não consegue nem dar um passo? Fica parecendo que cada organização e cada força política quer ascender ao céu como Jesus ascendeu e aparecer de volta como grande redentora da humanidade. Só que a revolução não é sobre mim, não é sobre o meu partido, não é sobre minha força, é sobre mudar as coisas, sobre transformar as coisas para melhor. E para a gente tentar acertar melhor, ou melhor, para a gente tentar errar melhor. Porque a gente erra muito mal no capitalismo. A gente pode construir uma sociedade onde a gente erre um pouco melhor. Mas a gente não consegue nem fazer o básico, percebe a distância? E aí a gente fica falando de revolução e a gente não consegue
fazer uma frente antineoliberal para combater ataque a idoso que está se lascando. Por exemplo, teve parente de amigo meu que perdeu benefício, está brigando para ter o benefício de volta. E pessoas que dependem daquilo. Então, assim, como é que a gente quer se colocar como força política relevante se a gente não consegue fazer o mínimo? Essa questão da unidade de ação, né? Da gente não conseguir se colocar ali minimamente para ter umas unidades táticas, unidades de ação. E aí, tentando voltar um pouco para o livro, a ideia, então, seria botar essas cartas na mesa, assim, desse livro é botar essas cartas na mesa e falar, então, esses problemas, né, que é uma série deles você já apresentou aqui para nós, são os problemas, né, identificados aí, na nossa opinião, os principais problemas da esquerda atual. Então, vamos botar essas cartas na mesa, refletir sobre isso e pensar o que a gente tem que fazer a partir disso. E o que você acha, assim, onde que a gente chega? Porque a gente não tem muito tempo. Pode parecer que sim, né? Mas, assim, o fascismo avança a passos largos mundialmente. O problema ambiental também está cada vez mais iminente e afetando a vida das pessoas, né? E os pontos de não retorno, eles estão chegando, assim. Então, não dá pra gente sentar com esse livro na academia e nos grupos e ficar debatendo ele pelos próximos 10 anos até tomar uma atitude, né? Porque a barbárie, ela tá imposta, né? Você fala da barbárie nesse livro. E ela tá... não é que vai virar a barbárie, ela já está acontecendo em diversos aspectos, assim. Então, isso é uma pauta urgente, né? Como que a gente faz isso como que a gente dá corpo para essa urgência, né? Não temos 10 anos para ficar discutindo sobre isso, até fazer alguma coisa. Eu acho que tem uma intuição que meio que, ainda que cada um à sua maneira, eu e Jones tem em comum, que é, veja, uma reflexão, ela tem que produzir incômodo. Se fosse para pensar, para não produzir incômodo, a pessoa nem pensava. A pessoa não está produzindo pensamento, de certa forma. Então, eu acho que tem um elemento que é... E quando a gente fala de política, esse incômodo, de certa forma, ele demanda uma postura, uma atitude. E talvez muita gente se concentra demais no o que nós precisamos fazer. Quando muitas vezes o problema a gente precisa... É isso, assim. A gente precisa fazer o que é mais difícil, que é... Se você pega, por exemplo, a internet, as bolhas de esquerda da internet, veja, o petista tá achando ótimo. Ele tá tranquilo. Tem uns 3 perfis assim que sempre vem me esculhambar. Já sei, quando vem eu já mando um emojizinho de coração que é pra dar uma aliviada. Então, pra eles tá tudo ótimo. Pros comunistas, assim, até ontem tinha essa coisa, venceremos, né? Me parece que cresce, esse tipo de coisa. Agora que meio que, por conta de um debate muito recente com a questão de Humberto, né, ali se filiando ao PCdoB, que surgiu a questão, o Jones também fez um vídeo ali debatendo, falando sobre esse esgotamento da esquerda radical na internet. E o quanto isso reflete um pouco fora. E muito da dificuldade que a gente sente é que as pessoas se recusam a ver que as coisas estão muito ruins. E que a culpa de estar muito ruim é sempre do outro. Então, o stalinista diz que é culpa do trotskista, o trotskista diz que é culpa de Lula, Lula diz que é culpa da gente, dos web comunistas, os web comunistas vai dizer que é culpa de sei lá quem, velho. E fica nisso. Então, o grande ponto é dizer, a esquerda não tá bem. Isso, de certa forma, todo mundo, mesmo que ame o que o seu campo tá fazendo, sabe que não tá indo para um lugar muito bom. O que o Jones quer dizer é, se nós somos de esquerda, a culpa é nossa. Eu sou culpado. Jones é culpado. Lula é culpado. Uns são mais culpados que outros, porque
Lula passou 3 mandatos de presidente e eu e Jones nenhum. Isso dá uma significativa diferença. Mas todo mundo é responsável. Você pode ser, sua organização pode ser nanica, caber num Fusca. Você é responsável também. Então o que é que a gente pode começar tirando essa sujeira que nos impede de pensar sobre isso que nos paralisa? E a gente encontra duas, né? Que é, de um lado, uma esquerda hegemônica que bebe e que se deleita nessa lógica quase que de realismo capitalista de que nada dá para ser feito, e uma esquerda radical que, de certa forma, é abstrata do mundo, ela é abstraída do mundo. Eu acho que existem 2 elementos centrais para a gente começar a pensar as soluções que o Jones tenta colocar aqui, de certa forma. E que, a gente não entende que essas soluções viriam da esquerda hegemônica. Acho que pelo que está sendo colocado, inclusive com a presidência do PT agora, né, que é um acontecimento posterior ao livro, você vê um reforço dessa mesma lógica, né? Inclusive a entrevista do presidente do PT, né, no Breno Altman, é um negócio constrangedor. Qualquer opinião que ele dava era diálogo, ele não conseguia dar opinião sobre absolutamente nada. Mas você via claramente que era uma continuação dessa lógica de conciliação, de guinada ao centro, mais uma vez. Então a gente não espera, é isso, de onde menos se espera, de lá mesmo que não sai nada. Então a gente parte dessa lógica. E por isso que, de certa forma, a gente escolheu também fazer essas críticas à esquerda radical, porque é de onde a gente espera que saia alguma coisa. E por isso mesmo tem que cobrar. E aí 2 pontos são fundamentais nisso. Um é isso que você falou, um senso de urgência. É assumir que nós somos insignificantes, irrelevantes e nanicos. E dito isso, o que é que a gente pode fazer? E fazer. Então, claro, cada organização não tem que seguir o que o João está falando, até porque a gente não produziu um manual para dizer o que fazer. Não era esse o objetivo. Mas se as pessoas têm a consciência de que, veja, nós somos pequenos, nós somos irrelevantes e nós não conseguimos nem conversar com um coleguinha, mesmo que eu odeie meu coleguinha, a gente tá mal. Então, o que é que a gente pode fazer para fazer diferente? E um segundo ponto aqui, a gente tá mal e a gente, enquanto comunista mal, nós somos comunistas maus no Brasil. A gente tá mal no Brasil. Então, qual é o projeto de país que os comunistas têm para o Brasil? Nós somos contra o arcabouço fiscal. Mas o que é que a gente vai botar no lugar? Nós somos contra o novo ensino médio. O que é que a gente vai botar no lugar? Nós somos contra o recente projeto que encaminha mais pacientes do SUS para a iniciativa privada. Nós somos contra a ampliação e o investimento de verba pública em comunidades terapêuticas. O que é que a gente vai botar no lugar? Como é que a gente vai resolver o problema do buraco da rua, de onde Dona Maria mora, da enchente que leva todos os anos os móveis dessa pessoa? Como é que a gente vai resolver o problema de Recife, que choveu qualquer coisa, alaga, cai coisa, a pessoa morre? Dia desse, choveu 2 dias e uma pessoa morreu eletrocutada na calçada. Toda chuva, todo ano, e nada acontece, feijoada. Então, o que é que a gente vai fazer para resolver essas coisas? Se a gente não tem projeto de país, o que significa ler Lenin pensando no Brasil, ler Adorno pensando no Brasil, ler Safatli pensando no Brasil, ler quem quer que você seja, Rosa Luxemburgo pensando no Brasil, Angela Davis pensando no Brasil. Se você não fizer esse exercício, a gente não tem o que dizer. E um terceiro ponto é essa capacidade organizativa que a gente precisa dar conta, né? Uma capacidade organizativa de se inserir nos bairros, não para chegar nas pessoas dizendo o que elas têm que fazer, mas para ouvir. Essa capacidade organizativa da gente dialogar entre as forças políticas para produzir frentes de luta, ainda que a gente se odeie. Não tem problema se odiar, só faça alguma coisa, eu não aguento mais o capitalismo. Então,
se a gente não consegue resolver esse conjunto de posturas que demandam mais do que um direcionamento, que no livro, o livro não se trata de um que fazer, né? Muito mais uma questão de você reformular as questões, né? Mas, diante dessas questões, eu acho que esses indicativos são importantes. Existe um déficit de escuta para com as pessoas que a gente precisa sanar. Existe um déficit político, que a gente não consegue conversar um com o outro, não consegue fazer política. E existe um déficit organizativo. A gente não consegue dar conta de estar na vida das pessoas. Ah, Eribaldo, mas nós somos muito pouco. Beleza, mas se tu tem 10 pessoas na tua organização, tua cidade tem uma praça num bairro. Por que tu não tá lá naquela praça? Ali todo dia, fazendo alguma coisa. Ouvindo aquelas pessoas. Interferindo naquela comunidade. Ah, mas é uma comunidade, Eribaldo. Ninguém vai resolver. Não, não vai resolver não. Mas vai direcionar a gente para problemas melhores. É o que eu sempre digo. Problemas sempre vai ter. E a gente se apega a problemas ruins. Que é Stalin ou Trotsky, Mao ou não sei quem, Rosa ou Lenin, quem é pelego, quem não é. Fica essa coisa meio policialesca de quem é mais revolucionário de quem. Enquanto a gente perde de fazer o básico que todo marxista, Rosa, Trotsky, Stalin, Mao, todos fizeram. Ouvir as pessoas. Paz, pão e terra, na Rússia, não era um lema revolucionário. Veja, paz. Paz é revolucionário. Pão. Você pode pedir pão e ser o maior fascista do mundo. Terra. Tão pouco. As pessoas estavam pedindo isso ao czar. E os bolcheviques foram lá e capturaram aquilo ali. E deram uma solução prática. Sabiam o que ia fazer, como ia fazer. Claro que depois teve idas e vindas no próprio projeto. Mas eles sabiam, eles tinham um plano para dar às pessoas paz, pão e terra. E tanto que eles chegam ao poder, a primeira coisa que eles fazem é tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, eles sabiam o que fazer, como fazer. Esse é o ponto. É como unir as demandas populares ao todo poder aos sovietes. Essa foi a esperteza dos bolcheviques. Foram estar preparados para a revolução, mas para isso eles precisavam estar ouvindo as pessoas. A gente está despreparado para a revolução porque a gente não ouve as pessoas. Quais são as palavras de ordem de um comunista no Brasil hoje? Não sei nem sintetizar. É isso, não tem. A gente não tem o que oferecer. A gente precisa ter algo para oferecer. Mas para isso a gente precisa ouvir as pessoas. Muito bom. É isso, né? Mais uma aula. Acho que fica aí, então, para a gente pensar esses elementos que foram colocados e que essas reflexões, né, que a gente está colocando aqui, que tem nos livros, né? Quem quiser, quem puder adquirir os livros, a gente pode se aprofundar um pouco mais nessas reflexões que você apresentou aqui. Mas quem não puder também, acho que já teve conseguiu ter uma boa base, né, da ideia do que está sendo colocado no livro, para que a gente consiga, de fato, produzir alguma coisa, né? Esses espaços que a gente promove, que você também faz parte, que eu estou fazendo parte agora, de discussão, de reflexão, eles são muito importantes, mas eles não são suficientes se eles não retornarem para a base, né? Enquanto movimento social, para ação prática, né? Então, para organizar ali uma mobilização no seu colégio, na sua universidade, na sua cidade, no seu bairro. Então, é isso, né? A gente tem que entender que a gente precisa se juntar com isso e não viver só na nossa casa, no nosso apartamento ou na nossa universidade, estudando marxismo como se fosse algo puramente teórico, né? Acho que a gente, como revolucionários, precisa entender que a gente estuda teoria para colocar em prática. E colocar em prática não é ficar debatendo, como você falou, só debatendo Trotsky e Stalin. Colocar em prática é debater quem que a gente tem que pressionar para
para arrumar o buraco da rua, para melhorar a condição da escola, para melhorar o postinho de saúde ali do meu bairro, que está sem médico. E, enfim, acho que foi muito boa a nossa conversa. Assim, agradeço demais a sua presença. E agradeço também quem nos acompanhou até aqui nessa conversa. E peço para todo mundo novamente, né, curtir, compartilhar, se inscrever no canal, acompanhar o Eribaldo Maia, que inclusive também tem um programa aqui, né, no Farol Brasil, que é a Dialética do Pop. De que dias que está passando, Eri? Sai nas sextas-feiras. Nas sextas-feiras, então acompanhe. E também acompanhá-lo em seu próprio canal, né, que também ele produz bastante conteúdo, faz cursos, acompanhar também as redes sociais, porque a gente está tentando ser a formiguinha que vai plantar essa ideia na cabeça de cada um, de cada comunista, para que possa para que a gente consiga fazer a diferença aí na vida de alguém, quem sabe, e rumo a essa estratégia da Revolução Brasileira, que é o que a gente acredita que de fato vai mudar as coisas, mas que não começa com a revolução, né? Começa ali falando dessas questões cotidianas. Você quer se despedir? Agradecer o espaço, a conversa que foi maravilhosa, a recepção, enfim, tudo maravilhoso. E eu espero que vocês deixem de fazer cosplay de bolchevique. Você que é da esquerda hegemônica, deixe de ficar caindo em ladainha neoliberal progressista. E vamos resolver os problemas das pessoas, ouvir as pessoas. Afinal de contas, ouvir o trabalhador brasileiro é bom demais. Vamos ouvi-los porque eles são o coração da transformação desse país. É isso, obrigada. Esse foi mais um Entre Linhas e até o próximo episódio.